O mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. Então chega de chorar. Só dessa forma a gente pode reinventar a nossa própria vida. Não é a primeira vez que a gente teve uma crise que atingiu o mundo inteiro. Eu sou a favor da gente ficar em casa, mas não ficar em casa com medo, não ficar em casa de férias. A gente tem que ficar em casa pensando, criando, porque só nossa própria mente é capaz de tirar a gente mesmo dessa. Se a gente não tem necessidade, para que a gente vai se mexer? A crise justamente ela traz dificuldades e a gente tem que fazer o quê? Simplesmente pensar em cima daquilo ali e descobrir a nossa solução. E nada conseguiu destruir o homem até hoje. Que sem dúvida não é esse vírus que vai destruir. Ainda mais agora, onde a gente tem mais recurso de que em todos os tempos somados da história. Se você sonha em ter sucesso na vida, saiba que 3 coisas não podem lhe faltar: conhecimentos técnicos, de vendas e muito, mas muito desenvolvimento pessoal. O problema é que quase ninguém lhe ensina sobre esses 3 pilares e por isso tão pouca gente atinge o sucesso. E para lhe ajudar nessa jornada, eu criei a Zuc TV, a maior fonte de referência do Brasil quando o assunto é sucesso na fotografia. E aqui eu vou ensinar a todos os que estão absolutamente comprometidos o exato passo a passo de como chegar lá. Olá pessoal, bem-vindos à Zuc TV, eu sou Jean Paulo e esse é o podcast Fotografia na Crise. E aqui eu vou falar das principais estratégias que a gente pode fazer para enfrentar essa crise da melhor forma possível. E aí já começo repetindo meu grande mantra que crise é tempo de oportunidade, crise não é tempo de chorar, crise é tempo de trabalhar 3 vezes mais do que se trabalhava antes, crise é tempo da gente evoluir, crise é tempo da gente pressionar como se fosse uma mola para quando ela passar a gente explodir e sair muito maior do que entrou. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a pensar diferente, a trocar a chavezinha aí do mindset, para assim a gente poder ver as coisas com outros olhos. Então eu vou falar uma série de reflexões, várias comparações que eu estou fazendo de outros mercados para a gente tentar adaptar a fotografia e assim revolucionar o nosso negócio. Mas só para começar, eu vou deixar claro, lógico que eu não tenho solução, ninguém tem solução, os maiores líderes do mundo não têm solução, mas de uma coisa eu sei com absoluta certeza, e enquanto mais essa ficha cair para você rápido, mais você pode se dar bem no meio desse furacão. O mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. Entenda isso de uma vez por todas. Jamais. Então chega de chorar, chega de querer pensar, meu Deus, como era bom. Semana passada, por exemplo, eu vi um vídeo de uma manifestação de várias pessoas gritando aos berros, pedindo socorro ao presidente para voltar às atividades normais, para a gente ser tudo que a gente era lá em janeiro. Aí eu digo para vocês, gente, esqueça, acabou, o mundo mudou. Entra isso na sua cabeça, o povo tá ficando louco, é como se fosse aquela pessoa que morreu e a gente não acredita que ela morreu, a gente fica ainda vivendo como se ela existisse. A partir do momento que uma pessoa morreu, uma pessoa querida, a única coisa que você tem que fazer é começar a pensar como você pode viver sem ela. Tem que chorar ali um diazinho de luto e depois acabou-se, depois tocar a vida pra frente, porque não adianta. Nada que você vai fazer, nem um choro, nem uma lamentação que você vai ter, vai trazer aquela pessoa de volta. Então essa mesma coisa aconteceu. O mundo mudou. Essa epidemia se espalhou pelo mundo e dificilmente, para não dizer nunca, a gente vai voltar a ter exatamente a mesma vidinha que tinha antes. O mesmo conforto, os mesmos costumes. E isso, só para começar, é uma visão muito importante que você tem que instalar na sua cabeça. É a chavezinha que muda tudo. A partir do momento que você realmente entender isso e parar de querer chorar, parar de querer que o mundo seja igual ao que era antes, você vai estar livre para o quê? Para começar a pensar como vai ser o mundo amanhã. Só dessa forma a gente pode reinventar a nossa própria vida, o nosso próprio negócio, reinventar toda a forma de como a gente faz as coisas. Esse é o grande objetivo dessa série aqui no canal e todo dia eu vou trazer um vídeo novo falando uma vertente sobre isso para tentar dar ideia para vocês. Cada vez mais eu observo o quanto a nossa geração atual é, digamos que, frouxa. Eu até arrisco a dizer que essa geração 2020 é a geração mais frouxa da história da humanidade. Por que eu digo isso? Pessoal, entendam, não é a primeira vez e nem vai ser a última vez que a gente teve uma crise que atingiu o mundo inteiro. Crises dessa proporção são muito mais comuns do que vocês pensam, só que comuns lá no passado. Faz tempo que a gente não tinha uma coisa dessa, por isso que eu digo que a gente ficou frouxo. Enquanto mais a gente evita o combate, enquanto mais a gente não tem dor, enquanto mais a gente vive no conforto, mais frouxo a gente vive. Por exemplo, você já viu algum dia algum músculo crescer sem fazer força?
força. Você entende que para o músculo crescer, a gente tem que destruir esse músculo. E na hora que ele se reconstrói 1 milímetro mais forte. Então, essa repetição, esse extremo desconforto diariamente é o que faz o músculo crescer. Tem uns teóricos que chamam isso de antifrágil. O ser humano é um sujeito antifrágil. Se por acaso o meu braço quebrar e depois ele se reconstruir, nesse local onde ele reconstruiu, ele vai estar muito mais forte que nos outros locais. Ou seja, enquanto mais pancada a gente aguentar, enquanto mais obstáculos a gente ultrapassar, mais forte a gente é. Só para vocês terem uma ideia, basicamente, a gente está em 2020, a gente, digamos, já está no futuro, e nunca teve uma sociedade tão preparada para enfrentar grandes problemas, porque nossa tecnologia está no nível absurdo. Imagina que uma pandemia igual essa aconteceu lá no início do século, em 1900, a tal gripe espanhola, que matou 100 milhões de pessoas. Hoje a gente, eu acho que não chegou nem a 1 milhão, tá longe disso, e a gente já tá nesse desespero todo. Lá não tinha o que fazer, aqui a gente tem o que fazer, aqui a gente tem esperança. A gente tem esperança de em 2 anos ficar bom. A gente tem esperança de em 2 anos de reclusão já inventarem uma vacina. A gente tem esperança de milhões de coisas. Hoje está muito mais simples. Só que, enquanto mais tá tudo bonzinho, enquanto mais a gente tem esse conforto, enquanto menos exposto a gente foi à guerra, ao problema, mais fraco a gente é. E mais desesperado a gente fica quando a gente quebra uma unha. De forma alguma, estou desmerecendo o tamanho da crise. Realmente é um problema gigantesco, mas só estou dizendo que a gente não tem que se desesperar. Também não estou mandando ninguém sair para a rua, porque sem dúvida isso vai aumentar o caos. Eu sou a favor da gente ficar em casa, mas não ficar em casa com medo, não ficar em casa de férias. A gente tem que ficar em casa pensando, criando, porque só nossa própria mente é capaz de tirar a gente mesmo dessa. Teve uma época no mundo, 1500 e alguma coisa, que teve a tal peste negra que matou foi 1/3 da população do mundo. Quantas mil guerras já tiveram no mundo? Por exemplo, as últimas aqui, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tem muita gente que hoje está vivo, que viveram essas guerras e, sem dúvida, uma pessoa que passou por uma guerra dessa é um sujeito muito mais forte hoje em dia. A vida inteira, a vida foi cheia de desafios, a vida inteira, a própria vida do homem não estava garantida. Por qualquer coisa, um matava o outro, enfim. Sempre foi muito assim. Só agora, nos últimos anos, a gente ganhou uma certa segurança, um certo conforto e aí a gente começou a afrouxar. A gente começou a se desesperar por qualquer coisa. Então entenda, o medo ele é super valioso para a sobrevivência. A gente tem que ter medo. Na verdade, o medo é simplesmente um aviso de que aquela coisa é muito perigosa e que eu tenho que me preparar mais para superar ela. Ou seja, o medo não nasceu para a gente recuar, que é o que a maioria das pessoas faz. O medo nasceu para a gente prestar atenção naquela coisa. Isso pode nos destruir. Então por isso eu vou treinar mais para eu passar por isso sem problema algum. Imagina um cara bem magrinho, bem raquíticozinho e ele não tem medo. E aí ele chega e olha para um lutadorzão bem grandão e diz, bora brigar. Ele não vai dar nada, né? Enquanto menos medo ele tiver, mais rápido ele vai morrer, porque só vai pegar um na cara e pronto. Agora, se ele já tem o medo dá essa cautela. Não é o medo de fugir correndo, o medo de se esconder, feito um rato. É o medo de, eu não posso entrar aqui do jeito que eu tô. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a lutar. E aí o cara vai aprender a lutar, e aí quando ele tá bem preparado, ele vai lá pro desafio, e aí ele consegue vencer facilmente, tá? Então é para isso que serve o medo. O medo é um aviso, e não uma coisa que diga que a gente tem que parar. Enquanto mais frouxo a gente for, mais a gente vai parar diante do medo. Por que a gente faz isso? Porque a gente nunca enfrentou situações como essa, e lógico que tudo que é novidade a gente pensa que vai acabar. Como eu disse, o homem lá do passado, nossos ancestrais já enfrentaram muito mais problemas, e com certeza superaram todos eles. Nada no mundo foi capaz de vencer o ser humano. Se vocês pensarem por esse lado, o ser humano é algo realmente incrível. Imagina aí há 12 mil anos atrás, no tempo das cavernas, quando acontecia uma grande explosão de um vulcão que esculhambava tudo, mesmo assim o homem achava um jeito de sobreviver, achava um jeito de se adaptar e nada conseguiu destruir o homem até hoje. Sem dúvida, não é esse vírus que vai destruir. Ainda mais agora, onde a gente tem mais recurso de que em todos os tempos somados da história. Ao mesmo tempo, a gente é o ser humano mais forte e, por um outro lado, mais fraco de todos os tempos. Mais forte porque a gente tem muito mais recursos, muito mais tecnologia, muito mais conhecimento, muito mais conexões. Mais fraco porque a gente não é acostumado a ir para a guerra, a gente não é acostumado a passar por problema. E aí, simplesmente, a nossa mente bloqueia a gente, e aí tudo que a gente faz é ficar em casa, esperando a morte chegar. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu quero deixar muito claro, que ao longo de toda a história, as grandes ideias que revolucionaram o mundo aconteceram justamente em períodos de crise. Por isso que eu digo, crise é tempo de oportunidade. O problema é a solução. Depois que a gente entende a coisa dessa forma, realmente muda tudo. Porque só aí sua mente começa a trabalhar. Imagina em tempo de muita seca, o povo estava morrendo de fome, chegou lá, alguém inventou algum
dispositivo para trazer água lá de bem longe. Dizem que os romanos construíram o primeiro aqueduto do mundo, não me lembro bem o tamanho desse negócio, mas é gigantesco, coisas de milhares de quilômetros, que eles conseguiram trazer água lá não sei de onde, com uma precisão absoluta, lá para a cidade deles. Tudo por uma necessidade. Se a gente não tem necessidade, para que a gente vai se mexer? Então, a crise justamente ela muda o panorama, ela traz dificuldades e a gente tem que fazer o quê? Simplesmente pensar em cima daquilo ali e descobrir a nossa solução. E aí, o primeiro que descobrir essa solução é o que vai sair mais rápido da crise. Por outro lado, o que ficou só sentadinho lá, encolhido, chorando, esse aí vai afundar mais ainda. Aí joga outro ditado. Na crise uns choram e outros vendem lenço. E a diferença dos dois, sabe qual é? Uma decisão. Aí você pode estar me dizendo, mas eu não tenho capacidade, eu não sei pensar. E aí eu pergunto, quantos dias você já tentou? Quantas horas você já parou para estar pensando em como criar uma solução? Mas essa solução não existe. É mesmo? Será que não existe? Pois eu vou te dar um monte de ideias, de um monte de negócios, de um monte de gente que não está aceitando a coisa e que está colocando a cabeça para funcionar. Se a gente colocar a cabeça para pensar, a gente termina descobrindo. Você só tem que entender que a solução tá difícil para todo mundo. Só que tem algumas pessoas que não se dão por vencido. Tem algumas pessoas que não estão nem aí se é difícil. E essa é a diferença dos homens para os meninos. Digo também que enquanto mais a gente pensar junto, mais a gente tem capacidade de criar uma solução junto. Para vocês entenderem um pouquinho como funciona o processo criativo, ninguém cria nada do nada. Na verdade, tudo se cria a partir de alguma coisa. Alguém tem uma ideia super rudimentar. Imagina a primeira criação do homem foi quando um macaco pegou um osso e transformou aquilo ali numa ferramenta. Inclusive, aquele filme, Uma Odisseia no Espaço, fala muito bem disso. O macaco pegando o osso e ele vendo que ele podia usar aquilo ali como arma. Então a gente pode dizer que demorou, sei lá, 1 milhão de anos para um macaco ter uma ideia de pegar um osso e transformar aquilo numa arma. A partir dali, não demorou nem um mês para outros macacos repetir o mesmo feito. Ou seja, não precisou mais de 1 milhão de anos para um macaco evoluir aquilo. Um repetiu o mesmo feito. Daqui a pouco um outro começou a pensar, e se eu afiasse um pouquinho aqui esse osso, já fazia uma lança. Aí daqui a pouco outro já começou a pensar, mas se eu começasse a pegar um galho e virava uma lança maior, eu afio aqui, já virou aquela lança grande, já tinha mais poder. E a partir daí, de uma ferramenta, a gente foi construindo todas as ferramentas que existem hoje no universo. Todas elas vieram evolutivamente, uma derivando da outra. Todas as ideias vão surgir de alguém copiando e melhorando a ideia de outro alguém. Por exemplo, se na fotografia não surgiu ainda a grande coisa, a gente tem que começar a olhar para outros mercados que já estão começando a se mexer e olhar como aquele cara fez e a partir dali tentar adaptar um pouquinho para a gente. E as mudanças sempre são assim. Por exemplo, aqui eu jogo qualquer ideia para vocês, onde vocês vai e tem um insight, nesse insight você já tem uma implementação, já melhora um pouquinho, daqui a pouco você me conta essa história e eu já tenho um insight em cima do seu insight, já melhora mais um pouquinho e nessa a gente vai num ciclo até a gente conseguir uma super solução. Sempre foi assim e sempre vai ser. Esse é o processo natural da vida. É assim que as coisas evoluem e é assim que a gente tem que fazer. Enquanto mais unido a gente estiver, mais a gente sai rápido. Exatamente por esse motivo, eu resolvi criar esse canal e resolvi dizer tudo o que eu sei para todos vocês. Ao invés de eu ter milhares de ideias que vai servir para o meu estúdio e pensar em só eu ganhar, o que eu pensei em fazer?
pois eu vou ter um monte de ideias, vou estar olhando para todos os lugares e vou gravar tudo isso e vou compartilhar com todo mundo. Eu vou ensinar as pessoas a pensar da forma que eu penso. A partir daí, eu tenho certeza que muitos só vão se aproveitar aqui de tudo que a gente está dizendo e não vão dar nada em troca, enfim, que é uma pena, mas sem dúvida, muitos outros vão começar, gostei, eu posso adaptar isso aqui e vamos contar alguma ideia e a gente vai começando a trabalhar e criar alguma coisa grande. Então já deixo de antemão o pedido para a gente se unir, esquecer qualquer problema, esquecer qualquer egoísmo, porque quanto mais a gente criar uma solução boa para um, vai também ser boa para outros. Não pense em esconder o ouro só para você, porque sem dúvida você vai ser muito mais limitado. Então praticamente todo dia eu vou gravar alguma ideia que eu tenho. Quem tiver ideias, deixa aqui nos comentários. Quem tiver problemas, deixa aqui nos comentários. Quem quiser gravar comigo, deixa aqui nos comentários, manda um WhatsApp para mim. Eu tô colocando aqui o WhatsApp na descrição. Então a gente pode fazer uma live juntos e tentar alucinar aí sobre tudo isso, tentar fazer uma tempestade de ideias. Nenhuma ideia, como eu disse, nasce pronta. Tudo nasce de uma tempestade de ideias. E quando um fala, o outro pega e já pode melhorar e assim a gente vai. Então vamos nos unir. Eu sempre vi que a classe da fotografia é uma classe um tanto desunida. E eu digo para vocês, essa desunião não leva ninguém a lugar nenhum. Mais do que nunca a gente precisa de união. Por nesses momentos de crise, é a união que salva. Inclusive, essa é a maior característica do ser humano. Segundo o próprio Darwin, não é o mais forte que sobrevive, e sim o que melhor se adapta e o que mais colabora. Então, desçam aí do pedestal e vamos nos unir, vamos criar esse grupo forte e vamos colocar todas essas soluções aqui nessa playlist para ajudar todo mundo. Aproveitando o embalo, deixe seu like, assim o YouTube começa a jogar isso aqui para mais gente. Quanto mais gente tiver aqui, melhor, porque pode surgir mais soluções. Então, pega esse vídeo, espalhe aí nos grupos de fotógrafos de vocês, bora botar todo mundo para assistir, porque uma hora ou outra alguém vai começar a me ajudar. Por enquanto eu tô sozinho nessa, eu tô pedindo ajuda realmente para todo mundo, porque enquanto mais gente tiver, mais a gente pode pensar junto. Criei um canal tem mais ou menos um mês, com um grande intuito de ajudar todo mundo. Sem dúvida aí, tô cheio de falhas, mas é melhor fazer mal feito do que não fazer. Aquela clássica frase também, que o feito é melhor que perfeito. Agora vem comigo que você precisa entender uma coisa. De tudo que existe para a gente tentar sair dessa crise, tem uma coisa que se você fizer, representa 80% de tudo que você pode fazer. É aquela história, é 80-20 da parada. Em vez da gente fazer milhões de coisas, eu quero que a gente entenda, para começar, a focar no principal. Se você investe o máximo de sua energia nesse ponto, você vai conseguir ter muito mais resultado. Para começar a explicar esse conceito, eu tenho que contar uma historinha que, na verdade, é um conto budista. Eu não sei contar ela muito bem não, depois vocês podem até pesquisar aí, mas eu vou contar ela bem por alto. Certa vez, um ancião de alguma aldeia estava em casa quando chega 3 cavalos selvagens, e aí ele vai e pega um desses cavalos. E aí bota ali e começa a cuidar deles. Daqui a pouco os vizinhos olharam para ele e disse: "Eita, mas você tem sorte, né? Ganhou um cavalo aí de graça." Daqui a pouco o cara disse: sorte ou azar, o tempo dirá. Daqui a pouco, o filho desse cara pegou o cavalo e começou a andar no cavalo e o cavalo derrubou ele e ele quebrou a perna. Aí os vizinhos olharam para ele e disseram: "Eita, mas você tem azar. Ganhou o cavalo aí, seu filho quebrou a perna, né? O pai está muito azarento." E ele disse a mesma coisa. Sorte ou azar, o tempo dirá, não sei. Pouco depois teve uma guerra no reino e o governo saiu pegando todos os filhos para ir para a guerra. E aí, como o filho do cara tava com a perna quebrada e ele não foi para a guerra, e os vizinhos olharam: "Eita, mas tu tem sorte, né?" E aí ele disse: "Sorte ou azar, o tempo dirá." O que eu quero dizer com isso? Tudo que acontece na nossa vida, a gente pode encarar ela como sorte ou azar. Na verdade, eu faço até uma pequena correção aí, se me permitem, nesse conto. Ao invés de eu dizer que tudo é sorte ou azar, o tempo dirá, ou seja, eu deixar isso nas mãos do destino, a gente pode logo ser um pouco mais ativo e dizer que de cada situação complexa, eu posso criar uma grande solução para aquilo ali. Absolutamente tudo depende apenas da forma que a gente vê a coisa. Como eu estou dizendo, quanto mais você achar que a crise é a pior coisa do mundo, mais você vai afundar. Quanto mais você vê que a crise é uma oportunidade, mais você vai para frente. Essa é a chave, essa é a coisa mais importante que você pode entender nesse momento. Não que eu queira o mal de alguém, mas seguindo esse ensinamento, eu tô amando a crise. Primeira vez que eu pensei em amar a crise foi justamente naquela crise de 2016, que eu passei por ela voando, nem senti. A gente já previa um pouquinho ela, eu consegui me preparar antes, e aí, enfim, ganhei muita oportunidade, cresci muito meu negócio, e comecei a pensar que toda vez que surgiu uma crise, eu ia estar mais ou menos preparado, e agora eu tô. Esse é um grande ensinamento que vocês podem ter. Quem não entrou nessa aqui preparado, use ela para aprender. E na próxima, vocês vão passar voando. Mas por que eu digo ame a crise? Justamente porque essa vai ser uma das maiores oportunidades que a gente vai ter em todos os tempos. No início do ano, eu planejei todo o nosso ano, diversas ações, e estava prevendo um crescimento aí para nossa empresa de coisa de
uns 10 a 15%. E a crise chegou, realmente nos primeiros dias eu fiquei super triste, não tem como a gente não ser inundado pelo tanto de propaganda que teve, li bilhões de coisas para eu tentar entender o que estava acontecendo, entender o real risco. Lógico que ninguém sabe exatamente o real risco, mas enfim, pesquisei muito para eu tentar me ambientar no mercado, para eu saber quem era o meu inimigo. Realmente nas 2 primeiras semanas eu fiquei muito mal e fiquei triste e já pensei, caramba, todos os meus planos foram por água abaixo, porque eu já estava com o meu anozinho extremamente desenhado em janeiro. Esse foi o ano que eu mais planejei o ano, todo ano eu tô melhorando nisso, e nesse eu tinha criado um plano muito bom, e daqui a pouco a crise chegou e bagunçou tudo, e eu comecei a pensar, poxa vida, a vez que eu mais planejo, vai dar tudo errado. Então, toda essa minha baixa estima estava completamente ligada à contaminação, à infecção, não do vírus, mas que eu recebi da mídia, né? Enquanto mais a gente fica triste, enquanto mais a gente fica com medo, esse medo desesperado, mais nossa criatividade, nossa mente vai embora. E aí não dá capacidade nenhuma da gente pensar em nada. Dá vontade só da gente se entregar e esperar o grande Salvador, né? Todo mundo tá esperando o Salvador. Meu Deus do céu, quem é o Salvador? O presidente, ou o ministro da Saúde, ou o presidente dos Estados Unidos, ou um cientista? Quem é o Salvador? Eu te digo, o Salvador tem que ser você. Para de esperar alguém. O Salvador tem que ser você. Esse vídeo é para realmente tentar animar as pessoas que não têm nenhuma ideia do que fazer. Vocês não têm ideias porque vocês estão com medo, porque vocês estão trancados, porque vocês estão com a mente bloqueada. Joga isso para que o primeiro passo que você precisa entender para começar a sair desse estado você tem que limpar a mente. Você tem que se desintoxicar. Se intoxicar de quê? Dessas notícias horríveis. Tá bom, já chega. Para de ver vídeo falando quantos mortos teve, que a coisa tá chegando perto de você. Você já sabe o que tem que fazer, já sabe que cuidados tem que tomar. Fica em casa, mas fica pensando, fica trabalhando, fica procurando vídeos como esse, fica procurando vídeos que vai jogar tua energia para cima, vídeos que traz esperança. Tá cheio de gente fazendo isso aí em várias áreas, em vários mercados. Eu tô assistindo muita coisa, nunca assisti tanta live na vida e vi que na fotografia ninguém estava fazendo isso, ninguém tinha criado uma coisa e por isso eu resolvi criar esse canal para concentrar milhões de notícias. Por acaso eu já estava planejando criar um canal do YouTube, mas eu ia criar esse canal aí só mais para frente, lá para agosto por aí. E esse canal, essa playlist nem era uma das pautas, essa fotografia na crise. Eu estava pensando em outros conteúdos, em outras coisas, mas vi essa oportunidade e vou, lógico, colocar todos os meus outros conteúdos aí, e tem várias playlists legais e tal, mas vou criar realmente essa para ser o coração de tudo. Nesse começo é o que a gente precisa. A gente precisa dessa esperança, a gente precisa de alguém que esteja empurrando a gente. E eu me alimento demais dessa esperança em vários canais legais e estou tentando jogar aqui para vocês. Então, primeiro, limpa a mente, tira o veneno de dentro, pois só assim a gente começa a ser livre para começar a pensar. Pois a única ferramenta que é capaz de tirar você do buraco, novamente, como eu já disse, é sua mente. Toda melhoria é derivada de alguma coisa. Por isso a gente tem que pensar. Não espere encontrar a melhor resposta a primeira vez que você pensar. Não espere, não é assim que funciona. A gente tem que pensar, a gente tem que fazer uma tempestade de ideias, a gente tem que ver milhões de pessoas e daquela ideia a gente vai implementando, mas muito devagar, mas ao mesmo tempo muito rápido. Eu fiz um outro vídeo onde eu falo muito sobre isso, que o mercado aí das lives, da música, deu um boom gigantesco, do nada ninguém sabia o que fazer, daqui a pouco um cara inventou, o outro melhorou, em menos de um mês já criou um negócio completamente diferente que duvido que o mundo volte a ser como era. Então vocês podem ver o vídeo aqui nesse card, é muito legal. E cada vez mais fique com esse conceito. Só nossa mente pode tirar a gente dessa. E enquanto mais você tiver com medo, menos sua mente vai funcionar. Daí eu quero explicar um pequeno conceito que eu chamo de pessoas ativas e pessoas reativas. O que é isso? Não sei exatamente quem foi que inventou esse conceito, mas isso não interessa, o que vale é o conceito. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: as pessoas ativas e as pessoas reativas. As pessoas ativas é aquelas pessoas que criam, as pessoas que inventam, e as pessoas que colocam a cabeça para funcionar. É exatamente o que eu quero que vocês sejam, é exatamente o que eu tento ser a todo segundo. Mas, infelizmente, a maior parte da população é feita de pessoas reativas. O que é as reativas? É as que simplesmente ficam paradas, criticando os outros. Eu tenho certeza que nesse momento tá cheio de gente aí me assistindo e criticando várias coisas que eu falo, achando que eu falo errado, achando que eu não tenho sequência. Muita gente deve estar dando dislike, outros devem estar achando esse conteúdo horrível, mas ao mesmo tempo tem vários que estão achando boa e por aí vai. Eu quero dizer, normalmente essas pessoas que são altamente críticas, elas são as pessoas que menos fazem na vida. Elas só ficam super confortáveis,
sentada no seu sofá, vendo todo mundo que tá fazendo alguma coisa e dizendo, essa coisa aqui é ruim, essa coisa aqui é ruim, essa coisa aqui é ruim, essa coisa aqui é ruim. Como eu te disse, ninguém tem a solução, mas a ideia é todo mundo tentar. Os grandes líderes, todo mundo tá tentando, cada um tá tentando de um jeito, uns vão acertar, outros vão errar, inevitavelmente uns vão acertar, outros vão errar. Mas só digo uma coisa, a gente só tem o risco de acertar se a gente tentar. Se a gente tentar de qualquer jeito. Eu sou um fotógrafo, nem de longe eu sou um youtuber profissional. Quero ser algum dia. Tô lutando muito para isso, tô estudando muito para isso. Mas vocês não têm noção da dificuldade que é ficar de frente a uma câmera. Esse é basicamente meu 5º vídeo da minha vida. Sempre foi muito difícil. É ótimo a gente estar atrás das câmeras, mas na frente da câmera não é tão fácil. Ainda mais para gravar um vídeo. Então ainda tô estudando toda essa parada do que é o youtuber, como funciona, como gravar vídeos, enfim. Ainda não sei muita coisa, mas o que importa é que eu tô tentando. Então você aí que só tá criticando, que tá vendo muita coisa errada que eu tô fazendo, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar ser um pouquinho melhor, vamos parar de ser reativo, vamos tentar ser ativo, porque o mundo é feito pelos ativos. Os reativos atrapalham o mundo. Digamos, se as 100 primeiras pessoas que entraram nesse vídeo for justamente 100 pessoas reativas, todo mundo vai odiar isso aqui, vai dar um monte de dislike. Esse monte de dislike, o YouTube entende que esse vídeo é uma porcaria, e aí o YouTube não espalha pra ninguém, e isso impede de a coisa chegar mais pra frente e de ajudar, talvez, pelo menos uma pessoa. Esse é o risco que a gente corre quando a gente se expõe. Essas pessoas reativas, elas atrapalham demais o mundo, elas atrapalham muito sua vida e atrapalham demais quem está tentando fazer alguma coisa. Então, por favor, não seja reativo. Enquanto você só está criticando o outro, você está deixando de tentar criar a sua ideia. Você está dando um tiro no pé. Porque se você pelo menos não fizesse nada, não atrapalhasse ninguém, pode ser até que uma hora saia alguma coisa boa e você vai e copia. Mas você age para destruir, e isso é muito ruim. Então, se você não gostou, não faça nada. Saia, mas não atrapalhe. E aí eu quero contar um caso muito grande, de um caso clássico de reação, que é da própria Globo. É inacreditável uma empresa tão grande, tão consolidada, tá agindo dessa forma. As pessoas reativas, elas têm muito mais medo, elas têm muito mais ódio dentro de si, elas são pessoas muito piores, e eu te digo, pessoas assim não têm um grande futuro, pois o mundo muda. Quem é ativo, muda junto com o mundo. Quem é reativo, tenta impedir desse novo mundo mudar. Por exemplo, para que coisa mais reativa no universo do que o próprio governo? Qualquer pessoa que tentar fazer qualquer coisa diferente, o governo chega e mete a mão e diz, não, não pode fazer isso, a gente tem que regulamentar, a gente tem que dizer porque eu que sei como é que tá, blá, 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 blá. Por exemplo, graças a Deus que a fotografia ainda não é regulamentada. Tinha um tempo aí que tinha um cara querendo regulamentar a fotografia, ainda bem que não passou, tomara que não passe nunca, porque é muito triste ter alguém que não sabe nem quem eu sou, nem como é que o meu negócio é, mandando no meu negócio, dizendo o que eu posso fazer e o que eu não posso. Imagina se alguém precisasse me dar autorização para eu criar um canal no YouTube. O YouTube é um dos lugares onde a gente pode mais entender esse novo poder do ser humano. Hoje cada um tem o poder de ser o que quiser e de jogar sua voz para o mundo, seja ela boa, seja ela ruim, e aí o próprio mercado, as próprias pessoas, a própria comunidade é que vai julgar isso aí, se assistirem muito ou se não assistirem. Aí por que eu falei da Globo, né? Aconteceu que em menos de um mês os cantores criaram as tais lives, né? E deram uma audiência absurda. Enquanto isso, a Globo cada vez mais está indo pro buraco. Por quê? Porque parou todas as suas programações, está só colocando coisa antiga e a audiência está indo lá para baixo. Mas aí, como um bom reativo que é, quando a pessoa está perdendo, ao invés de se adaptar e de se juntar a eles, tem aquela história, né? Se não pode vencer eles, junte-se a eles. Não, faz é atacar. E aí ela tá atacando todo mundo aí, de tudo quanto é jeito, atacou um dos maiores aí, que é o próprio Gustavo Lima, ajudou a processar ele, enfim, uma confusão absurda. O jornal e a mídia impressa há tempos atacam o YouTube. Na verdade, todo mundo quer atacar qualquer YouTube que se destaque, né? Então, na imprensa internacional, isso aí já faz muito tempo que os jornais estão atacando, os jornais físicos, todo mundo tá atacando. Por quê? Eles não querem perder sua hegemonia. E eles verem que o YouTube tem uma força absurda. Então, em vez deles se reinventarem, se adaptarem, sei lá, mudar o modelo de negócio ou ir para o YouTube mesmo, o que eles fazem? Não, eu quero manter o mundo velho do jeito que era para eu estar no poder. Eu me lembro muito bem que teve uma época que aqui em Teresina, o presidente apareceu aqui, ou era o Lula ou era a Dilma, não sei bem. E aí um grupo de fotógrafos foi tentar falar com o presidente. Parece que até conseguiu. É triste essa história, mas... E o que eles queriam era que criasse uma espécie de lei para impedir as fotografias eletrônicas. Olha que loucura. Ou seja, olha o pedido do cara. O cara estava querendo que o presidente criasse uma lei para barrar o avanço simplesmente para ele sobreviver, porque ele era um fotógrafo de 3x4 que nunca se modernizou, o mundo chegou e ele ficou para trás, estava realmente morrendo de fome e ele queria impedir o progresso do mundo inteiro, porque é milhões de vezes melhor
o cara ter uma foto que revela em um segundo, de que tirar uma foto, ir lá revelar, passar não sei quantos dias só pra dar dinheiro a esse cara. É inacreditável alguém ter um pedido desse. É inacreditável, mas isso é exatamente o exemplo de alguém reativo. Ao invés dele aprender a fotografia digital, não. O que ele tentou fazer? Tentou foi acabar com a nova fotografia. Então, ao invés da Globo tentar se adaptar e criar alguma coisa seguindo esse estilo, não, ela quer impedir esses outros começarem. Enquanto mais você perde tempo tentando impedir alguém de fazer alguma coisa, mais você está dando um tiro no pé porque você não está criando aquela outra coisa. Um outro exemplo de uma pessoa muito reativa é, por exemplo, alguém super ciumento. Ao invés dela estar toda hora tentando controlar o marido, vendo por onde é que ele está andando, vendo o que ele está fazendo, enchendo o saco dele toda hora, ela podia muito bem estar pensando em como ser uma pessoa melhor, em como encantar mais ele, em como fazer coisas maravilhosas para assim conquistar ele e roubar toda a atenção dele de livre e espontânea vontade. Ou seja, nunca a pressão, a coerção vale alguma coisa. Se eu forço a pessoa a ficar perto de mim, no caso do ciumento, e me amar, meu Deus, por que a pessoa vai querer, enquanto mais ela faz isso, enquanto mais ela me força, enquanto mais ela me obriga a ficar perto dela, mais não dá vontade de eu ficar perto dela. Contrapartida, a outra tá chegando, fazendo tudo de bom. Esse aqui chega em casa, só tem briga. Quando esse aqui vai pra rua, essa outra aqui é tudo de bom. Então, a melhor estratégia, digamos, de um ciumento, ao invés de ficar controlando o cara, é tentar focar em si mesmo, sendo uma pessoa incrível para conquistar o cara de volta. Então, isso é ser ativo. Isso é o problema de ser reativo. Jamais o reativo vai para frente. Ao invés de só criticar, vamos pensar. Por exemplo, voltando às lives aí, eu detesto álcool, nunca bebi na minha vida e odeio quem faz propaganda de álcool e tal, mas beleza. Aí o Gustavo Lima, né, bebeu muito lá e tal, enfim, tentou ajudar, ele tentou ser ele mesmo e problema. Qual o melhor? Ele fazer tudo o que ele fez e ajudar, absurdo de gente, ou eu só criticar ele e impedir dele fazer o que ele tá fazendo e assim muita gente não vai ser ajudada. Se eu souber ajudar melhor do que ele, pois eu que ajude, mas não vou impedir ele de ajudar os outros, mesmo do jeito dele. E aí que é exatamente o que a Globo faz, né? A Globo vai, processa o cara, com certeza teve dedo dela mexendo os pauzinhos lá, porque, enfim, a audiência estava muito perdida. E o que acontece? Esculhamba a estratégia do cara e ele para de ajudar um monte de gente. Ele estava ganhando nas lives, lógico que ele estava ganhando. Ele fez mais mal ou mais bem? Será que alguém que assistiu uma live dele, alguém de 15 anos, virou o maior alcoólatra do mundo porque viu a live dele? Sem dúvida, eu acredito que a publicidade influencia e muito. Só que de todas as publicidades de cerveja que já teve na vida, a linha riscada, aquelas mulheres bonitas, aquela coisa louca, cadê? Por que isso aí pode? Por que a Globo pode passar no Big Brother? O povo morrendo de beber, o povo morrendo de brigar uns com os outros. Tipo assim, cara, tem tanta coisa ruim lá, a Globo inclusive criando mais intriga e ali, será que não tá dando uma mensagem ruim pra todo mundo? E nas novelas, quantas coisas ruins tem nas novelas? Mas não, isso aí não é influência, né? Mas o cara lá beber é influência. Lógico que eu detesto aquilo ali, eu até assisti um pouco da live do Gustavo Lima, na hora que ele fazia isso, eu não gostava, mas a questão é, o próprio povo vai julgar, o próprio povo vai assistir ou não. Se, por exemplo, só tem besterol na internet, ao invés de eu impedir o besterol, de jogar uma lei, pronto, tá proibido todos os sites de besterol. Não, ao invés de eu fazer isso, ao invés de eu ser reativo, o que é que eu faço? Eu crio um conteúdo muito incrível, batalho para fazer as pessoas gostarem dele e pode ser que algum dia a coisa se inverta. Talvez as pessoas gostem muito de besterol porque só tem a besterol, porque não tem gente querendo entrar, querendo combater o bom combate, esse besterol. Quando o cara quer combater mandando, quer combater coagindo, quer combater sendo reativo. Então, entendi dessa lição, vou recapitular um pouco. A primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar sair da crise é desinfectar, limpar a mente, parar de ouvir notícias sobre a crise, sobre o coronavírus. Notícias que te destroem, notícias de jornal. Acaba com isso. Pronto, parou. Uma semana depois você vai esquecer, fique só em sua casa, tudo bem, fique em sua casa, mas esqueça as políticas, esqueça tudo, porque nada disso aí vai lhe salvar. Não é essa ajudinha, essa mendigagemzinha de ganhar R$ 500 do governo aí que vai lhe salvar. Começa a botar a cabeça para funcionar, que você pode ganhar muito mais que isso. Então, depois de limpar a mente, uma semana eu acho que é um período legal, uma semana sem você ver nada, nenhuma notícia, todo mundo que compartilhar qualquer coisa ruim com você, você para, não quero ver, tô limpando minha mente. E aí, enquanto isso, você começa a seguir coisas que lhe levem para frente, tipo esse canal, que embora esteja falando de crise, mas está falando do lado ao contrário da crise, ou seja, eu não estou querendo diminuir, eu estou querendo justamente incentivar. Procure várias pessoas que estejam com essa mesma energia, com essa mesma vibe, querendo jogar o povo para frente, falando que existe muita oportunidade, tá cheio aí, eu toda hora tô me alimentando disso. Pronto, depois que a gente limpar a mente, o que a gente tem que
fazer? Começar a procurar ideias em outros locais, começar a procurar ideias entre os próprios fotógrafos, começar a conversar. Por isso que seria legal se muita gente se juntasse aqui nesse canal para a gente fazer isso. Eu vou tentar convidar vários fotógrafos para vir falar comigo. Não sei quem vai vir, não sei quem não vai. Quem eu não conheço, quem eu não convidar, afinal eu não conheço muita gente, pode entrar em contato comigo. Ei, eu quero fazer uma parte aí, vamos fazer uma live, eu tenho algumas ideias para dar pro povo e vamos usar os comentários, enfim. Depois de limpar a mente, vamos começar a pensar toda hora nisso e vamos parar de ser reativo. Porque na hora que a gente para de ser reativo, a gente está liberando nossa mente para ser criativo, para ser ativo, para pensar na solução e não ficar pensando no problema. Depois de um problema instalado, toda a nossa energia tem que focar em pensar unicamente na solução. Se a gente ficar pensando na dor, se a gente ficar pensando no problema, a gente não vai para lugar nenhum. E aí, depois de tudo isso, você começa a mudar uma chavezinha. A chavezinha do seu mindset. Começa a enxergar as coisas completamente diferentes. E começa a ver oportunidade em tudo. Nas 2 primeiras semanas de crise, eu fiquei muito mal. E de lá para cá, eu criei milhares de ideias. Vocês não têm noção de como a gente já está implementando também. Já estamos tendo muito resultado. Vou compartilhar tudo aqui para vocês. Dia por dia, estou trabalhando muito mais do que eu sempre trabalhei. Porque agora, além de fazer um monte de coisa que eu já fazia, agora eu estou tentando criar esse canal aqui para ajudar vocês. Lógico que também eu estou ajudando vocês. Para quê? Para mais pessoas juntarem aqui e também eu ser ajudado, porque se tiver muita gente, eu vou terminar vendo a ideia de alguém, vou terminar melhorando essa ideia de alguém, alguém vai melhorar a minha ideia e assim a gente vai crescer. Então, eu só estou querendo criar esse movimento. E para finalizar, eu quero que vocês fiquem com esse último conceito, que é super legal. Eu vi num vídeo recentemente e mais ainda abriu minha mente, que é o seguinte, pessoal, no momento de crise, lógico que muita gente está perdendo seus empregos, tem muita gente que realmente não tem como vender mais e a coisa está ficando preta para um bocado de gente. Mas, em contrapartida, tem um monte de gente que não mudou absolutamente nada. Talvez para a população mais pobre, realmente eles sintam um impacto muito mais profundo. Mas aí eu pergunto, na sua fotografia, quem é seu cliente? Você vende para aquele pessoalzinho ali mais pobre ou para uma classe um pouquinho melhor da sociedade? Então, tem muita gente que é assalariado que não perdeu seus empregos. E o que aconteceu? No momento de crise, como a gente não saiu mais, foi sobrar salário. Por exemplo, eu particularmente, embora eu seja dono da empresa, eu recebo um salário aqui na minha empresa. Inclusive, eu aconselho todo mundo que for dono de empresa a ter um salário e não ficar com o dinheiro todo da empresa. Isso é bem importante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos. Mas o que acontece? Por eu não estar andando muito por aí, consegui economizar, sem querer, mais de 50% do meu salário. Tinha várias atividades que eu participava, que eu não estou mais participando, e nisso o dinheiro rendeu de uma forma absurda. Dessa forma, tem muita gente que continua recebendo seu dinheiro, ou que já tinha um fluxo de caixa, ou que já tinha um dinheiro guardado, enfim, e que não gastou esse mês. Só foi um mês de crise. Eu consegui render 50% do meu dinheiro. Agora, com esse dinheiro todo, o que eu quero fazer? Como eu já tinha esse costume de gastar basicamente todo ele, era o meu custo fixo diminuiu agora, eu tenho 2 alternativas. Uma, eu posso investir parte desse dinheiro para ganhar mais, ou outra, tô louco para comprar coisas em promoção. Agora mesmo eu comprei uma TV, faz tempo que eu queria comprar uma TV, e era uma TV de 65 polegadas, custava 4 mil, às vezes 5 mil, comprei uma por 3 mil reais. Coisa impensável, há um ano atrás, sei lá, a última vez que eu olhei para esse dessa televisão era um absurdo. Também estou de olho agora em todas as empresas que estão pensando em fazer uma promoção. Por quê? Tudo bem, a gente não pode pegar o produto agora. De algumas empresas, tipo fotografia, eu não posso fotografar agora, mas por que eu não estou vendendo? Mas por incrível que pareça, a maioria das empresas não se tocou disso. Não se tocou de estar criando coisas para vender depois e com preço mais barato, só para entrar um caixa. Eu estou ali com o meu radar ligado, porque eu tenho dinheiro sobrando. Dessa mesma forma, um monte de gente está com dinheiro sobrando, enquanto, lógico, uma grande parte da população está realmente sem um tostão. Tem um monte de gente, principalmente o nosso público aí da fotografia, o público normalmente que compra fotografia, está com dinheiro sobrando. E aí criei uma ação há uma semana atrás, para a gente vender álbuns para clientes que a gente fotografou. E logo na primeira pessoa que eu liguei, ao invés dela comprar um, ela comprou 4 álbuns. Só aí cada álbum, se eu não me engano, a gente estava oferecendo por coisa de 600 reais. E ela já comprou foi 4. E olha só, nenhum foi de coisas que eu fotografei. Tudo é foto dos outros. Só que quantos fotógrafos estão oferecendo isso aí? Ou seja, tem muita gente que está doido para aproveitar a promoção, mas tem pouca gente oferecendo promoção. Promoção de crise. Agora mesmo, se as empresas de aviões começassem a oferecer passagens bem mais baratas para o final do ano, é certeza que eu compraria, certeza absoluta, mas não estou vendo isso acontecer. Por exemplo, se o vendedorzinho aqui da esquina
tivesse passado em todas as casas aqui, deixando no carteiro o nomezinho dele, olha, estou entregando por WhatsApp. Ou seja, ele não precisa criar um e-commerce, um site. Não, só um WhatsAppzinho. Qualquer produto que você quiser, mande um WhatsApp para mim que eu venho deixar. Eu tava comprando muito mais. Porque eu morro de preguiça de sair. E também a gente fica com medo de sair para ir comprar. Porque a gente fica meio assim, não quero ter contato com nada. Agora, se o cara viesse bem aqui para oferecer e para deixar, sem dúvida, ele estaria vendendo muito mais. Diga aí se aparecesse em sua casa. Se o mercantilzinho da esquina deixasse no seu carteiro, olha, sou mercantil aqui que você sempre compra e ligue nesse WhatsApp, peça qualquer coisa. Sem dúvida você estaria comprando mais. Imagina se os supermercados, imagina se os restaurantes começassem a fazer uma pequena ação, digamos, pega todos os seus garçons, cria um panfletozinho simples, imprime na impressora caseira mesmo, e aí tem 10 garçons aqui, pois durante uma semana vamos deixar esse panfletozinho em 300 casas aqui da região, só coisinha perto ali, né? Dizendo o quê? Que estava funcionando do mesmo jeito, fazendo entregas. Vocês acham que um monte de gente não ia pedir? Semana passada mesmo eu tava doido para comer uma picanha, mas cadê? Nem eu tinha coragem de ir e não tem ninguém aqui perto que esteja fazendo isso, que esteja entregando. Por quê? Porque estão com medo. Então, a gente pode estar parado em casa, mas a gente pode estar parado trabalhando, a gente pode estar parado pensando, a gente só não precisa desse fluxo todo de cliente. As empresas podiam funcionar fechadas, dar uma outra forma de vender. Existe solução para tudo. Um mercado que praticamente é impossível de se ter solução. Mercado da malhação, né? Porque realmente a gente precisa ir lá malhar. Cara, é um dos mercados que mais está surfando essa onda. Porque eu estou vendo um monte de gente criar soluções novas, que é malhação em casa. O professor tá lá, o personal trainer tá lá fazendo exercício e a pessoa tá aqui. Aqui minha irmã mesmo tá fazendo, eu estou vendo um monte de gente que tá fazendo. Ou seja, simplesmente foi uma ideia que aparentemente antes dela existir era quase impossível. Poxa, como é que eu vou continuar meu negócio de malhação? Porque malhação é muito físico. Ora mais, vamos dar essa malhação online. Então, sempre a gente tem que correr agora para o online mais do que nunca. Se você nunca se preparou, se você não entende nada, se você não sabe gravar um vídeo, cara, tá perdendo tempo. Eu também não sabia, por isso que eu tô entrando agora. Quando essa crise passar, se ela passa daqui a 2 anos, ninguém não sabe se ela vai passar em 1 ano, em 3 meses, daqui a 2 anos. Mas quando as coisas voltar, eu muito provavelmente, se eu continuar fazendo isso, e eu quero fazer isso, eu já tenho um canal um pouquinho maior. E aí, já estou ganhando daquele cara que nem entrou. Vocês estão entendendo como sempre existe solução? Sempre existe solução. Basta a gente pensar, basta a gente adaptar, basta a gente melhorar um pouquinho. Na crise, o dinheiro não pega fogo, o dinheiro não some, ele só troca de mão. Quem tem esse dinheiro guardado, que ia comprar isso, agora esse aqui não está mais vendendo, vou comprar isso aqui. Então, como eu disse, eu estou louco para ver mais promoções, para ver gente oferecendo coisas, mas realmente eu não estou encontrando. Mas eu estou oferecendo e tem gente comprando de mim. Essa é a chave que a gente tem que virar. E a gente só consegue pensar dessa forma se realmente a gente estiver limpo, se a gente estiver disposto a ser ativo. Cuidado com o que você ouve, aí os repórteres dizendo, eita, a economia está caindo, ninguém está mais comprando. Cara, esse repórter, por acaso, ele fez uma pesquisa. E se fez, azar da pesquisa. Tente. O que ele custa? O que ele custa? Tá, azar. Ninguém está comprando, não. Ninguém vai comprar algo, não. Tá, mas eu vou oferecer mesmo assim. Vou ligar de um por um. Vou tentar bolar um argumento. Se a pessoa não está querendo comprar, pois e que tal eu criar uma copy de vendas? Já ouviu falar o que é copy? Estude um pouquinho sobre o que é copy. Que tal eu fazer ela sentir a necessidade de ter um álbum? E aí eu gravei um vídeo também muito legal, que vou deixar aqui no card, que é uma propaganda que eu faço de como vender álbum, para vocês verem eu tentando seduzir a pessoa ali a comprar um álbum. Eu simplesmente postei esse vídeo no meu Instagram, em 24 horas foram 1.500 visualizações, um monte de gente mandou mensagem para mim, eu já vendi um bocado de álbum, de gente que eu conheço, de gente que eu não conheço, clientes antigos nossos começaram a mandar depoimentos pra gente dizendo, olha só meu livro, depois também vou fazer alguns vídeos aqui para mostrar para vocês, de vários depoimentos de clientes meus que me mandaram depoimentos dos livros dele e só porque viram esse meu vídeo, ou seja, foi uma forma de vender sem vender tanto, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, aguarde aí os próximos vídeos. Então, se eu simplesmente tivesse acreditado que a economia estava ruim, que ninguém tinha dinheiro, eu não tinha feito nada disso, mas como eu não acreditei, disse, cara, eu vou tentar, se estiver ruim, beleza, a pessoa vai dizer não, mas se ela disser não, mesmo assim eu ainda vou tentar burlar esse não e tentar criar alguma outra coisa. Não é insistir, não é ser chato, mas e sim estudar. Por que uma pessoa compra? Você sabe por que uma pessoa compra? Vou gravar um vídeo também só falando sobre isso, a psicologia por trás da compra, porque quando a gente consegue entender isso, a gente consegue fazer uma espécie de propaganda que atenda exatamente esse requisito. A pessoa compra não é só porque você chegou e ofereceu, ei, toma aqui. Algumas sim, mas outras não. Quem está, por exemplo, querendo esconder seu dinheiro, querendo não gastar, mesmo assim esses caras gastam, mesmo assim eles estão comprando. Essa cliente mesmo, à primeira vista, ela disse que não queria, mas uma das coisas que influenciou demais ela foi esse vídeo que eu falei. Primeiro eu lancei o vídeo, ela viu o vídeo, amou,
Depois eu liguei para ela, a partir do momento que eu liguei para ela, ela ainda disse que estava em crise, mas mesmo assim queria comprar 4 álbuns, mas não queria gastar tanto, mas comprou os 4 álbuns, tá? Então a gente tem que fazer surgir essa necessidadezinha para ela. Ninguém quer gastar dinheiro à toa. Agora, se aquela coisa, se ele sentir que aquilo ali é uma necessidade para ele de alguma forma, então, sem dúvida alguma, ele vai comprar. Então, se você não está vendendo, não é porque as pessoas não estão comprando, não é por causa da crise, e sim porque a sua estratégia não está tão boa, não está tão eficiente. Então, não aceite ninguém dizer que você pode vender ou que não vender. Não aceite também o não que o cliente vai lhe dar. Ou seja, se você tentou vender e não vendeu, a culpa não é do cliente, a culpa é sua. Melhore seu argumento de venda, estude vendas, estude outras formas de vender. Se não deu para esse lado, vai dar para esse. A coisa mudou. Antigamente a gente vendia só oferecendo, pois agora não vende mais só oferecendo. A gente vende fazendo isso aqui. A gente vende criando uma estratégia. Na verdade, tudo que o governo quer nesse momento é fazer você se sentir a pessoa mais impotente do mundo. Lógico que o isolamento social, eu concordo, é a coisa melhor a se fazer, mas eles estão usando o isolamento social para impor medo. É as duas coisas ao mesmo tempo, mas de uma forma muito bem feita ali para não parecer. Enquanto mais você achar que você não é capaz, mais você precisa do Salvador. Quanto mais você precisa do Salvador, mais você vai dar poder para o Salvador. Tá bom, governo, libera milhões de coisas aí, e aí tá tendo uma confusão, um monstro aí, os caras querem aprovar umas leis onde eles podem meter a mão no dinheiro do tanto que quiser, porque em momento de crise isso é urgente. Por exemplo, chegou que o governador aqui da minha cidade, no auge da crise, dizendo que estava fazendo tudo de bom, foi e gastou R$ 400 mil numa propaganda de um jornal só para dizer que o nosso estado estava sendo um dos melhores. Olha que loucura, olha que absurdo o cara gastar R$ 400 mil para dizer assim, olha como eu sou bom. Tá vendo? Os caras não estão pensando na gente. Por mais que pareçam que estejam. Mas deixo claro, não estou mandando ninguém para a rua. Eu concordo que a gente tem que ficar em casa. Mas ficar pensando, ficar sem medo. Porque não é eles que vão salvar a gente. A única coisa que pode salvar a gente é nossa própria cabeça e a nossa união. É a única coisa. E só para finalizar, entenda, toda vez, depois de uma tempestade, o sol nasce. E ele sempre brilha mais forte. O mundo já teve milhões de crises. E hoje o mundo é infinitamente maior do que qualquer época do passado. O mundo é infinitamente mais rico do que qualquer época do passado. Sempre as coisas melhoram. Sempre as coisas melhoram. Agora você, se ficar parado, se for reativo, se tiver com a mente infectada, pode morrer. Pode morrer sim, aí você não vai ver essa melhora. Agora, se você fizer tudo que eu aconselhei aqui, sem dúvida alguma, você vai achar essa saída, a gente vai achar essa saída junto e o negócio vai ser muito bom. Então, esse momento de crise é a hora da gente estar estudando. Por exemplo, se você tem como vender, venda. Se você não tem o que vender, estude, se prepare, crie sua presença no digital, mostre suas fotos, enfim, faça alguma coisa, seja ativo. Por quê? Porque aí você começa a criar seu nome. Depois sai dessa crise e ficou o nome de quem? O seu. Aquele carazão que era top, que dominava o mercado, mas que não está fazendo nada, vai ser esquecido. Você, às vezes, iniciantezinho, começa a ter toda essa atitude e começa a colocar seu nome no mundo, você vai conseguir sair muito melhor do que o que entrou. E aí as coisas se invertem. Quando eu entrei na fotografia, foi justamente no momento de crise, uma crise da fotografia. Foi aí na transição do analógico para o digital. Eu já entrei no digital uns 5 anos antes do digital virar a promessa. Nenhum fotógrafo top analógico quis ir para o digital. Todo mundo pensava que o digital ia ser uma brincadeirinha, que não ia servir para nada. Então eu comecei em 2002, a virada aconteceu em 2006. Quando a câmera morreu de uma hora para outra, a câmera analógica, o que aconteceu? Todo mundo ficou, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei nem ligar uma câmera digital. Nessa hora, a coisa se inverteu. Eu, que não era nada, os caras já eram muito grandes, eu comecei a dar aula para eles. Então, explodi minha carreira muito rápido, bem no momento de crise, porque eu aproveitei da forma certa, no time certo, na intensidade certa. Então, essa é a hora da gente parar e colocar a cabeça para funcionar e se preparar para quando tudo passar, a gente tá lá em cima. Se você nunca organizou sua empresa, é a hora de organizar. Se você nunca fez propaganda, é a hora de aprender. Se você ainda tá ruim na sua fotografia, é a hora de melhorar. Se você não consegue vender bem, é a hora de treinar. Inclusive, para isso, para ajudar a galera, eu tenho um curso de fotografia online, ele custa mais ou menos uns R$ 700 e eu estou liberando de graça para ajudar o povo, para quem quer se refinar, até mais ou menos o final de maio. Isso aí vai estar liberado. Então, quem quiser, vê aqui na descrição como é que faz para adquirir ele. E por que eu estou fazendo isso? Justamente, se você ainda não está top na sua fotografia, que tal afiar o machado? Que tal rever um monte de coisa que às vezes você já sabia, mas esqueceu? Que tal clarear essas ideias, tá? Então, esse curso é um curso de iniciante, super legal, tá aí de graça por esse período. E para quem é um pouco mais avançado, quem quer mais ideias, quem quer ir mais rápido ainda, eu tenho uma mentoria onde eu acompanho vários fotógrafos
já tem mais de um ano essa mentoria. Se você entrar na mentoria, você consegue ficar por um ano nela, onde toda semana a gente tem encontros de 2, 3 horas, onde a gente vai falar tudo isso. Ou seja, aqui no YouTube eu vou colocar muita coisa que eu já falei para eles lá, e lá toda hora a gente está se ajudando, toda hora a gente está sempre pensando, discutindo. Nessa mentoria, basicamente, você vai aprender qualquer coisa que você queira da fotografia. Lá a gente estuda técnica, lá a gente estuda marketing, lá a gente estuda negócios, lá a gente estuda a organização, prospecção de cliente, organização financeira, enfim, tudo o que a gente precisa para criar um grande negócio. Então, também quem quiser saber um pouco mais da mentoria, eu vou deixar alguns links aqui embaixo. Então, entenda que existem soluções, milhares de soluções. Só basta a gente pensar, só basta a gente melhorar cada ideiazinha, só basta a gente querer. Então eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para alguém, que tenha saído insights. Esse é o terceiro vídeo da nossa playlist Fotografia na Crise. Vou fazer mais um monte de outros vídeos, muitos vídeos longos, mesmo denso, para tentar realmente mudar um pouquinho o mindset. Vou falar de muita coisa boa, então curte aí, compartilha, avisa os amigos, assina o canal, liga o sininho para não perder as notificações, reforçando o pedido. Quem quiser falar comigo, quem quiser fazer uma live aqui junto para a gente discutir qualquer coisa, entre em contato comigo, meu número tá aí no WhatsApp e a gente faz uma live juntos, ou então só escreve lá nos comentários, escreve problemas, escreve dúvidas, escreve soluções, escreve insights. Que tal todo mundo escrever de alguma forma os insights que vocês tiveram nesse vídeo? Porque aí uma pessoa teve um insight, outra teve outro, vocês estão escrevendo tudo isso aqui na descrição. Então assim a gente vai criando essa comunidade, porque como eu já falei, quanto mais unidade a gente tiver, mais rápido a gente vai sair. Então beleza, era isso que eu tinha por hoje, até amanhã e a gente se vê aqui na Azul TV. Melhores ideias do episódio. Você tem que entender que a solução tá difícil para todo mundo. Só que tem algumas pessoas que não se dão por vencido. Tem algumas pessoas que não estão nem aí se é difícil. E essa é a diferença dos homens pros meninos. Então, primeiro, limpa a mente, tira o veneno de dentro, pois só assim a gente começa a ser livre para começar a pensar. O medo é simplesmente um aviso de que aquela coisa é muito perigosa e que eu tenho que me preparar mais para superar ela. Ou seja, o medo não nasceu pra gente recuar. O medo nasceu pra gente prestar atenção naquela coisa. Isso pode nos destruir. Então, por isso eu vou treinar mais para eu passar por isso sem problema algum. Porque na hora que a gente para de ser reativo, a gente tá liberando nossa mente para ser criativo, para ser ativo, para pensar na solução e não ficar pensando no problema. Depois de um problema instalado, toda a nossa energia tem que focar em pensar unicamente na solução. Se a gente ficar pensando na dor, se a gente ficar pensando no problema, a gente não vai para lugar nenhum.